Noite fria, que bom que não sou só eu que tenho coragem de vir aqui essa noite, né? E é muito bom que a gente possa estar aqui reunidos. Nos unamos no propósito que nos traz aqui nessa noite e eu convido a todos para que nós nos concentremos um pouquinho, elevando o nosso pensamento ao alto. Aqueles de nós que se sentirem à vontade, que fechem os seus olhos e elevem o pensamento. Em oração, conversamos com Jesus assim dizendo: muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de estarmos reunidos aqui em Teu nome. Lembramos, Senhor, que nos disseste que quando houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em Teu nome, dentre elas Tu estarias. Nós confiamos na Tua presença junto a nós e por isso Te rogamos auxílio e proteção. Dai-nos, Senhor, a coragem a fim de que possamos enfrentar as dificuldades do dia a dia. Dai-nos discernimento para que possamos aprender a fazer as boas escolhas, a fim de que nos tornemos verdadeiras pessoas de bem. Ajuda-nos, Senhor, a fazer pelo próximo o que queremos a nós mesmos, a fim de que possamos pôr em prática os Teus ensinamentos de maneira ininterrupta e verdadeira. Pedimos o auxílio a fim de que também possamos compreender os ensinamentos da noite de hoje e a coragem necessária para pô-los em prática na nossa vida. E assim sendo, felizes e agradecidos, nós damos início à nossa exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Hoje foi proposto para que a gente conversasse um pouquinho sobre nós, os bons espíritas. Se a gente ainda não é bom, com certeza seremos em breve. Mas para que a gente possa ter essa certeza de se nós somos ou não, e o que precisa, caso não sejamos, para que venhamos tornar-nos bons espíritas, nós vamos entender o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz a respeito. Nós temos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse intitulado Sede Perfeitos, um texto que é intitulado Os Bons Espíritas. E esse texto nos diz assim: o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima. Resultados acima porque o texto se refere ao texto anterior, que é intitulado O Homem de Bem. São 2 textos que se complementam, o Homem de Bem e os Bons Espíritas. E nós vamos trabalhar os 2 juntos, porque no texto do Homem de Bem nós temos todas as características que nós precisamos nos esforçar por adquirir, a fim de que nos tornemos o bom espírita, o bom cristão. Resumidamente, o texto O Homem de Bem nos diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Mas não termina por aí. Ele nos diz também: tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Tem também fé no futuro. Sabe que todas as vicissitudes da vida, que todas as dificuldades, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é o de pensar nos outros, antes de pensar em si próprio. Respeita os outros, todas as convicções sinceras, e não lança anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Não tem ódio, não tem rancor, não tem desejo de vingança, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias. E lembra sempre que aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Estuda todas as suas imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las.
Não procura fazer valorizar nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas de outro. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens alheias. Usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência. E se porventura seja subordinado, por sua vez, compreende que os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. Pouquinha coisa para a gente fazer, né? É uma tarefa árdua, mas que precisa ser iniciada. Muitas coisas a gente já faz, mas muitas outras precisamos fazer a fim de que nos tornemos homens de bem. Mas depois nós temos os bons espíritas. E o texto nos diz: o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente àquilo que a gente falou agora, que caracteriza o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens a inteligência, e a inteligência aqui é o compreender. Então, facilita aos homens a sua compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Depois, lá no fim, nos diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Essa aqui é a frase que a gente deveria ter gravado na nossa mente e, se possível, prender lá na geladeira de casa. Porque é o objetivo que a gente deve ter em relação à análise que a gente precisa fazer para conosco, a cobrança que nós precisamos impor a nós mesmos. O verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, ele é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem domar as suas más inclinações. A gente conversou sobre todos os caracteres ali que os benfeitores espirituais trazem para nós a respeito do homem de bem. E temos essa correlação feita para com os bons espíritas, para com os bons cristãos, que são a mesma coisa. Os seguidores do Cristo, sinceros e verdadeiros, que se esforçam para pôr em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Esse texto é um texto explicativo, não um texto que vem trazer uma cobrança, porém uma reflexão, a fim de que nós possamos entender o que eu estou fazendo para que eu possa me adequar àquilo que Jesus me ensinou. O que eu estou fazendo para que eu possa ser um verdadeiro homem de bem. Essa é a missão da gente. Nós somos criados por Deus simples e ignorantes, a fim de que possamos aprender a desenvolver as nossas aptidões para que venhamos nos tornar pessoas verdadeiramente boas, que têm as suas virtudes, as suas qualidades, que são todas utilizadas primeiramente em benefício do outro e depois pensando em mim mesmo. Porém, nós vivemos numa sociedade, e isso a gente fala para todo mundo, todos nós. A sociedade na qual a gente vive é uma sociedade que nos leva a viver de uma maneira muito individualista. A gente pensa em nós e o resto seja o que Deus quiser. E não é por maldade nossa. Nós somos induzidos a viver dessa forma e não nos damos conta de que assumimos posturas egoísticas, vaidosas, que nos levam a viver assim. Então eu trabalho porque eu preciso ter isso, eu trabalho porque eu preciso ter aquilo, eu trabalho porque eu preciso garantir o meu futuro. Eu faço isso para mim, eu faço aquilo para mim e assim vai. Tudo é em meu benefício. E a gente esquece o próximo. A gente esquece a solidariedade que deveria existir nas relações das quais nós fazemos parte e que são muito importantes para a nossa vida. Então o verdadeiro espírita, o bom cristão, o bom espírita, é aquele que sabe usar aquilo que ele tem de bom em si para com os outros. Mas não é aquela coisa de estar num quadrinho para estar lá bem bonito, assim, dizer, ó, o Jefferson lá é o bom espírita do mês. Né? A gente vê às vezes nas empresas lá que eles escolhem o funcionário do mês, né? Não é para a gente estar sendo visto lá como um exemplo. Para que as pessoas vejam a nossa cara estampada em algum lugar e lembrem, ó, aquela pessoa ali é uma pessoa boa. Não, é o dia a dia.
Isso não vai ter nenhum concurso para nos escolher o melhor espírito, o verdadeiro espírito, o bom espírito, o melhor cristão. Vai ser a nossa própria consciência que vai nos mostrar isso. Lembrando que o verdadeiro espírito é aquele que é reconhecido pelo seu esforço em domar suas más tendências. Não é aquele que é reconhecido pelos outros porque faz bastante coisa, ou porque procura mostrar que faz bastante coisa. O que demonstra a nossa elevação moral é a humildade. Por isso Jesus nos diz, os últimos serão os primeiros. Quanto mais a gente se imagina superior aos outros, mais inferiores nós somos, porque nós estamos sendo motivados pelo nosso orgulho e pela vaidade. E a gente sobe nas tamancas, e quanto mais alta a nossa tamanca, maior o tombo. Jesus é um exemplo disso para todos nós. Todos nós conhecemos a história de Jesus. Jesus foi torturado, Jesus foi perseguido, Jesus foi crucificado. Ele levou a cruz de um ponto ao outro sem falar nada para ninguém. Os soldados o machucaram, as pessoas falavam o que queriam para ele, ferindo os seus sentimentos, ferindo tudo aquilo que Jesus carregava dentro de si, e não abriu a boca para falar nada para ninguém. Agora, se o vizinho me chama de feio aí perto de casa, mas meu Deus do céu, sai da frente. Se o meu colega de trabalho usa algo lá que está em cima da minha mesa, eu perco o controle. E assim a gente vai agindo sem se dar conta de que as pequenas coisas que nós precisamos aprender a agir com discernimento e com controle emocional, a gente não consegue. Quem dirá nas grandes coisas? Aquelas coisas que partem do meu íntimo e que vão em direção à vida alheia. Porque nós vivemos uns com os outros, mas também nós vivemos uns para os outros, e nós não nos damos conta disso. Eu não vivo só para mim, porque a minha vida não é só minha. A vida do corpo físico ao qual eu habito hoje, ao qual nós habitamos hoje, foi nos concedida por Deus para que nós venhamos nos relacionar na sociedade na qual nós estamos inseridos. Porque eu tenho um papel importantíssimo na vida dos outros, tanto quanto os outros têm papel importantíssimo na minha vida. Porque nós precisamos nos ajudar. E eu só serei útil na vida alheia quando eu conseguir me tornar uma pessoa boa, um bom cristão, um bom espírito. Porque eu preciso atuar de maneira positiva, e para isso eu preciso trabalhar intimamente tudo aquilo que me afaste desse objetivo que nós falamos do homem de bem. E nós não precisamos imaginar que a gente vai ter que viver numa redoma, isolado de tudo e de todos, para que primeiro eu me prepare, para que eu possa serenar o meu pensamento, para que eu possa aprender a controlar os meus sentimentos, para que eu aprenda a meditar, para que eu aprenda isso, para que eu aprenda aquilo. Não, nós vamos aprender no campo de provas, na marra, como diz o pessoal, como diz o ditado. Nós vamos aprender a duras penas, mas vamos aprender. Porque, meus amigos e minhas amigas, imaginem, antes da gente reencarnar, vamos levar em consideração que a gente teve a oportunidade de estar lá no nosso lar. Aquele lugar lindo e maravilhoso, onde todo mundo fala baixinho, onde todo mundo se respeita, onde não tem fofoca, onde as pessoas se ajudam, se toleram, se compreendem, se perdoam, onde todo mundo é bom, onde todo mundo é justo, onde todo mundo é sério. E o sério, quando a gente fala em sério, não é de que carrancuda, é pessoa que sabe lidar com as coisas com seriedade e não perde a oportunidade de ser útil. Aí a gente está lá no meio desse povo todo, e a gente fica 10 anos morando lá em nosso lar, se preparando para a encarnação que vai vir, né? E aí a gente começa a pensar, eu estou aqui, e eu estou igual a todo mundo, eu estou quase perfeito. Eu aprendi a ter controle emocional, eu não brigo mais com ninguém, eu aprendi a falar baixinho, não faço mais fofoca, não falo mal de ninguém, está tudo tranquilo na minha vida. Quando eu voltar para a Terra, lá para a reencarnação, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E eu vou alcançar todos os objetivos. E aí a gente volta. Mas a gente volta num lugar bem diferente lá do nosso lar. Onde as pessoas têm imperfeições. Onde todos nós somos ligados muito mais ao egoísmo e à vaidade do que qualquer outra coisa.
E aqui a gente encontra esse ambiente hostil, diferentemente daquilo que nós estávamos acostumados lá no paraíso, que é o nosso lar, e a gente chega aqui e mostra para nós mesmos e também para os outros quem nós realmente somos. E aquela fantasia da perfeição relativa que nós imaginávamos que tínhamos alcançado, quando chega aqui não está nem perto daquilo que nós imaginávamos. E eu começo a falar mal, eu começo a fazer fofoca, eu começo a xingar, eu perco o controle, eu falo alto, eu grito, eu esperneio e faço o escambau. Por quê? Porque eu não mudei nada. Porque é muito fácil eu ser bonzinho onde todo mundo é bonzinho comigo. É muito fácil eu perdoar onde todo mundo se perdoa. É muito fácil falar baixinho onde todo mundo é sereno e tranquilo. Agora, vai lá no meio da dificuldade, tentar fazer tudo aquilo que tu imaginavas que tu conseguia. Por isso, Deus nos concede a oportunidade de retornar aqui ao plano físico, para que a gente possa entender aquilo que nós precisamos mudar e também entender que a gente não é aquilo que nós imaginamos ser, que o nosso ego nos leva a crer que nós somos. Meus amigos e minhas amigas, sem querer deprimir ninguém, mas nós somos imperfeitos. Nós cometemos erros, nós nos enganamos, nós fazemos maldades sem nos dar conta. Nós infringimos as leis divinas e imaginamos que estamos fazendo tudo certo, porque todo mundo na sociedade faz aquilo que a gente está fazendo. Agora, não é porque todo mundo faz que deixa de ser errado. E no livro dos Espíritos nos diz, Kardec questionou onde está escrita a lei de Deus. E a resposta foi bem simples e clara, na vossa consciência. Nós sabemos o que é certo e errado, porém a gente pensa só em nós, no nosso egoísmo, na nossa vaidade, nos nossos interesses pessoais e aí a gente esquece o resto. Ah, é meu benefício? Então está tranquilo. Mas se nós estamos fazendo algo que é bom para mim, mas gera prejuízo a alguém, é errado. E nós não podemos esquecer disso nunca. Aquilo que é bom para mim e ruim para o outro, tem alguma coisa errada. Está indo contra aquele ensinamento de Jesus que nós devemos praticar sempre, que é fazer ao outro o que eu desejo para mim. E da mesma forma eu vou deixar de fazer para o outro aquilo que eu não quero para mim. É um caminho de mão dupla, que nós precisamos trabalhar paralelamente. E tudo isso que nós vamos conversando aqui, e essas atitudes que nós estamos comentando, nos ajudam a começar a criar campo para que nós venhamos nos preparar para esse processo de transformação, a fim de que nos tornemos pessoas de bem. E tenhamos certeza, irmãos e irmãs, que o esforço vale a pena. Não há nada melhor do que a gente ter aquela sensação do dever cumprido. Apesar de todas as dificuldades, de todas as dores, de todas as lutas, porque não imaginemos que quanto mais a gente se esforça, mais fácil fica a coisa. Não, fica mais difícil. Quanto mais a gente se esforça, mais difícil vai ficar. Por quê? Porque as pessoas começam a ver que a gente está mudando. E elas são induzidas inconscientemente a nos colocar à prova. Para que a gente possa ter convicção da fortaleza moral que nós estamos adquirindo. E que precisa ser trabalhada por nós incessantemente. Não imaginemos que, porque nós estamos a passos largos no processo evolutivo, que Deus vai nos isentar das dificuldades, das provas e das expiações às quais nós temos que passar. Não, nós não seremos isentados. Porém, nós seremos fortalecidos, nós seremos motivados, a fim de que através do nosso esforço nós alcancemos o objetivo de vencer, de aprender, de evoluir. E isso depende única e exclusivamente de cada um de nós. Porque ninguém vai nos exigir, ninguém vai nos cobrar, ninguém vai nos apontar o dedo. O nosso maior juiz é a nossa própria consciência. Nós nos cobramos. Só para a gente entender como é que funciona isso, tem um livro intitulado Do Outro Lado do Espelho. E nesse livro nós temos os relatos do espírito que psicografou o livro, que agora me falha o nome do espírito, daqui a pouco eu lembro. Se não agora, na próxima encarnação, eu acho que eu me lembro. E esse espírito, quando encarnado, ele era diretor de um manicômio espírita lá em Minas Gerais. E ele desencarnou, voltou ao plano espiritual e
traz nesse livro os relatos da sua experiência, né? E um dos relatos me marcou muito. Ele conta que ele estava na colônia espiritual, em processo de reabilitação, se acostumando com a nova realidade, e caminhando pelas ruas da colônia espiritual, ele viu na rua um senhor que havia trabalhado com ele encarnado lá naquele hospital espírita. E ele viu aquele senhor e ele disse que veio à mente dele uma lembrança do passado que o deixou com uma imensa vergonha, que ele não tinha nem coragem de olhar para o outro. E ele contou o que ele tinha feito. Diz que certa feita ele andando lá por Minas Gerais, naqueles calores insuportáveis, ele estava indo de casa em direção ao hospital para trabalhar e diz que era um dia quente demais. E ele no carro, com o ar-condicionado ligado, parado numa sinaleira, ele viu esse homem vindo a pé. E ele pensou, olha lá o fulano, deve estar indo para o hospital. Vou dar uma carona para ele. Ele disse que pensou, não, ele vai entrar aqui no meu carro tudo suado, eu não vou dar carona. Disse que não vi e fui embora, ele conta. Isso, quando ele viu o homem lá, que ele lembrou dessa situação, ele disse que não tinha coragem de olhar para a cara dele. E teve que ir lá pedir perdão. São coisas que a gente faz que não tem maldade nenhuma. Que ninguém vai nos dizer que está certo, que está errado. Que as pessoas não vão nos condenar porque ninguém viu, porém a nossa consciência nos cobra. Então se a gente deixa de dar carona para alguém, porque eu acho que vai suar o meu carro, me pesa na consciência, imagina as outras coisas mais graves que a gente faz, mesmo que inconscientemente, mas que a nossa consciência nos cobrará. Então não precisa ninguém me apontar o dedo para dizer se eu estou errado. Eu mesmo vou me cobrar na hora certa. Porque o eu, espírito, o eu liberto do corpo físico tem outra consciência. E tem noção das responsabilidades que pesam sobre os seus ombros frente ao processo evolutivo ao qual nós estamos vinculados. Por isso, todo o esforço que nós fizermos em manter essa conduta de homem de bem, procurando nos adequar a essa realidade, entendendo que eu não vou mudar de uma hora para outra, eu não vou mudar da água para o vinho do dia para a noite. As mudanças são lentas e gradativas. E nós viemos, melhor dizendo, fazendo esse processo há séculos, porque nós estamos em processo evolutivo. Porém, nós precisamos nos esforçar mais e mais para alcançar esse objetivo, porque a pressa é toda nossa. Mas vale muito o esforço. Vale muito o esforço que nós fazemos nesse propósito. Vale para nós em relação àquela consciência tranquila, vale também aos outros que poderão ser beneficiados com tudo aquilo que nós podemos fazer em benefício de todos. Todo o carinho que a gente pode oferecer, a atenção que nós podemos levar, o perdão que nós podemos conceder, o carinho que nós podemos oferecer a todos, tudo sempre é bem-vindo. E para que a gente se motive em relação a isso, eu trago uma outra experiência que nos é relatada por Divaldo Pereira Franco, na situação em que o nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes encontrou ao estar no plano espiritual. Divaldo Franco nos conta que Bezerra de Menezes estava, logo após desencarnado, ele foi encaminhado a uma instituição para se refazer. E quando ele acordou, quando ele voltou a si, ele se deu por conta que estava num quarto de uma instituição, numa casa de saúde, e havia muitos amigos espirituais à sua volta. E ele foi recebido com muito carinho, com muita atenção, porém lhe chamou a atenção um barulho, uma balbúrdia que havia para o lado de fora. E ele se questionou, o que é esse barulhão todo aí fora? E ele foi convidado pelos amigos espirituais que estavam o atendendo, o acolhendo, e disseram, vai ali meu amigo olhar na janela. E ele foi na janela olhar e tinha uma multidão de gente lá fora. Todos desencarnados. Ele questionou, quem é essa gente toda? Todos esses aí são irmãos, irmãs que tu pudeste ajudar enquanto tu estavas lá no plano físico. E quando eles souberam que tu tinha retornado à pátria espiritual, todos vieram para cá para te felicitar, para te dar as boas-vindas e para retribuir tudo aquilo de bom que tu tinha feito a eles. Então, essa historinha eu trago para a gente refletir sobre como vale a pena a gente fazer o bem. Como vale a pena a gente investir um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho da nossa energia, um pouquinho daquilo de bom que a gente tem dentro de nós para ajudar as pessoas. Porque nada se perde.
Muitas vezes nós podemos imaginar que aquilo que a gente faz é muito pouco. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a vida de alguém, mesmo que seja por alguns segundos. Eu posso mudar, eu tenho esse poder. Mas para isso eu preciso ter boa vontade, eu preciso ter disposição, eu preciso ter coragem. Porque eu preciso enfrentar muitas coisas que existem dentro de mim que me levam a viver ao comodismo, né? Atrelado ao comodismo. Nós todos aqui poderíamos estar em casa, sentado no sofá, com a estufa ligada perto dos pés, assistindo a TV, mas a gente veio aqui. Porque existe algo em nós que nos motiva a estar aqui hoje. E para tudo na nossa vida é assim. Nós precisamos encontrar uma motivação para que a gente seja diferente em relação àquilo que a gente faz, para mudar as nossas posturas, para mudar a nossa atitude. E isso tem que partir de nós mesmos. É algo íntimo de cada um de nós. E a doutrina espírita nos traz todos esses esclarecimentos, todas essas notícias que são trazidas do plano extrafísico, para que nós possamos nos conscientizar da responsabilidade que nós temos e das oportunidades que nos são dadas. Porque se nós formos analisar a nossa vida, e quando a gente fala em vida aqui é vida física, exclusivamente com os sentidos que o nosso corpo nos permite, com a visão, com a audição, com o tato, com o paladar, nós temos informações muito limitadas, que não nos permitem entender a relação que nós temos com o plano espiritual e a importância que a vida extrafísica tem no nosso cotidiano. Nós somos espíritos encarnados e precisamos pensar como tal. Não só trabalhar as nossas necessidades físicas, mas também as necessidades espirituais. E as responsabilidades do espírito reencarnado que somos pesam também sobre os nossos ombros e nós precisamos nos esforçar nesse objetivo. Façamos, amigos e amigas, o nosso melhor a cada instante. Tenhamos certeza que Deus está conosco, nos amparando, nos incentivando e nos protegendo, direcionando a nossa vida para que nós possamos encontrar as melhores oportunidades para oferecer aquilo de bom que a gente tem no nosso coração. Deus, para fazer o bem aos seus filhos, se utiliza de seus próprios filhos. Mas se utiliza dos seus filhos que têm boa vontade, que têm disposição, que têm bom ânimo. Aqueles que se colocam no lugar do outro, entendendo que as dores alheias são as mesmas dores que há em si mesmo. Mas lembrando de Chico Xavier, que nos dizia que ele pegava as dores dele, colocava-as no bolso e ia trabalhar em benefício das dores alheias, é isso que a gente precisa aprender a fazer. Esquecer um pouquinho das dificuldades da minha vida, porque dificuldades todos têm, mas não são as dificuldades que me impossibilitam de fazer o bem. Pegando o exemplo de Chico. Chico passou dificuldades a sua vida inteira. Problemas de visão, problemas de saúde, dificuldades com as pessoas que vinham buscar atendimento, que a gente pode entender como ingratidão, como má intenção, mas jamais deixou de atender alguém, uma criatura que fosse. E ainda, além disso, começava a atender 7, 8 horas da noite, até de madrugada, até que a última pessoa que estivesse ali fosse atendida. Depois ele saía dali, comia alguma coisinha, o que ele ia fazer? Dormir? Não, ele ia psicografar. E altas horas da madrugada, ele ia dormir um pouquinho, 2, 3, 4 horas por dia, acordava e ia trabalhar de novo. Para 7 horas do outro dia, está lá atendendo as pessoas de novo. Anos a fio. Doando tudo o que havia em si em benefício dos outros. E para a gente entender um pouquinho do que Chico conseguia fazer, eu vou trazer um outro relato. Esse contado por Haroldo Dutra Dias. Um amigo dele lhe contou, e ele trouxe essa história numa palestra que eu tive a oportunidade de assistir. Conta Haroldo Dutra Dias que esse amigo dele era muito chegado a Francisco Cândido Xavier e combinou com o Chico de fazer uma visita para ele, pois ele morava num estado diferente. Ele ligou para o Chico e disse: Chico, tal dia eu vou estar aí na tua cidade, posso te visitar? E o Chico disse: claro, meu filho, venha, vou estar te esperando. E no dia combinado, esse rapaz chegou para visitar o Chico. Porém, quando ele chegou, o Chico estava pronto para sair. E o Chico disse: meu filho, me desculpa, eu me esqueci que tu vinha. Mas eu combinei de ir lá no orfanato visitar as crianças. Quer ir comigo?
E o jovem disse, claro que eu vou lá junto contigo. Enquanto isso a gente conversa. E o Chico disse, então tá, espera só um minutinho. Ele voltou para dentro de casa, pegou o paletó dele, vestiu, entrou numa salinha, numa despensinha que ele tinha. Diz o rapaz que ele pegou 2 mãozadas de bala, botou nos bolsos, botou o gorrinho dele e eles foram juntos para o orfanato. Chegando lá, as freiras que organizavam e que cuidavam do orfanato já tinham tudo pronto para essa visita do Chico. Haviam preparado uma salinha onde botavam uma cadeira para o Chico poder sentar. E eram trazidos grupos de 10, 12 crianças por vez. E o Chico pegava cada uma daquelas crianças, colocava no seu colo e dizia, Pedrinho, como é que tu tá? Como é que tu tá na escola? Me lembro que mês passado tu estava mal em matemática, como é que tu tá agora? Mariazinha, tu está bem? Me lembro que a última vez que eu vim aqui tu estava doente, estava gripado, está melhor? E assim ele foi passando e dava uma balinha para cada um, por horas a fio. E esse rapaz, contando para o Haroldo Dutra Dias, disse, eu tinha 2 perguntas para fazer para o Chico. Uma eu fiquei com vergonha de perguntar porque eu queria saber de onde é que sai tanta bala, porque não terminava nunca. Mas a segunda eu tive que perguntar. E ele questionou o Chico. Chico, como é que tu lembra o nome de todas essas crianças? E ele disse para o rapaz, meu filho, quem ama nunca esquece. Esse é o recado do Chico que a gente precisa gravar no nosso coração. Quem ama não esquece. Precisamos aprender a amar nós mesmos, entendendo que nós temos imperfeições. Mas precisamos amar o outro, entendendo que os outros também estão fazendo parte da nossa vida. Deus colocou as pessoas ao nosso lado para que juntos nós possamos nos amparar, nos proteger e nos incentivar. E para que nós possamos aproveitar a oportunidade de estarmos juntos, vivendo e convivendo, é preciso que todos aprendamos a ser homens de bem, a sermos bons espíritas, a sermos bons cristãos, pondo em prática aquilo que Jesus nos ensinou, fazendo valer a pena o esforço do Cristo de estar junto conosco nas nossas vidas, nos servindo de exemplo, nos incentivando e nos motivando sempre. Eu agradeço a atenção dos amigos, das amigas, agradeço a equipe espiritual que nos ajuda nesse momento e peço aos nossos irmãos trabalhadores da casa que se posicionem aqui junto conosco, para que nós façamos a nossa prece de encerramento e também façamos o nosso passe coletivo. Eu convido então aos irmãos e às irmãs que mantenhamos o nosso pensamento elevado, lembrando de Jesus com todo carinho, com todo respeito e com todo amor, dizendo assim, muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que nos deste de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que são trazidas a cada um de nós. Sabemos que conhece as nossas necessidades, sabe das nossas dores, das nossas dúvidas, dos medos que ainda alimentamos, e por isso nós te rogamos, Senhor, que nos ampare, nos proteja, nos traga o auxílio que tanto precisamos. Pedimos que as tuas bênçãos possam ser estendidas aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, de estudo, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Pedimos também que a equipe espiritual que nos envolve nesse momento possa nos trazer todos os fluidos necessários ao nosso bem-estar físico e espiritual, a fim de que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos, fortalecidos na fé, com bom ânimo e disposição para as nossas lutas. Pedimos também, Senhor, que o teu auxílio possa ser estendido a todos os irmãos e irmãs que nós lembramos desse momento, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que as tuas bênçãos, a tua paz e o teu amor envolvam e protejam a todos. Pedimos também pelas águas que nós portamos, rogando aos benfeitores amigos que possam impregná-las com as suas energias benfazejas, trazendo também da natureza, da farmácia divina, todas as essências necessárias a que essa água se torne medicação, trazendo-nos o auxílio que nós tanto precisamos. E assim sendo, Senhor, agradecidos e felizes, nós rogamos que as tuas bênçãos estejam conosco no decorrer dessa semana, nos amparando e nos protegendo sempre. E assim sendo, nós damos por encerrada a nossa exposição da noite de hoje, rogando paz e luz a todos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja.